Começar o ritual da manhã. Forrar o latão de lixo, pôr na janela os litros de leite, separar as roupas de cor da roupa branca. Enquanto as bolhas se acotovelavam em multiplicações coloridas, as vozes das crianças chamavam para dentro. Havia então as mamadeiras, a papinha e as fraldas. A partir desse momento, interrompia-se o ritmo de ritual. Iniciava-se a sucessão de imprevistos. Uma jovem de 2 anos e meio e seu irmão de 9 meses conseguem produzir cataclismos ou a atmosfera de paz celestial em breves períodos de tempo em locais reduzidos e inesperados. Os outros setores do chamado trabalho doméstico, a arrumação da casa, o preparo das refeições, passagem de roupa e compras de mantimentos, passavam então a obedecer ou a desobedecer às leis do acaso e da circunstância feliz. Abri o jornal e peguei 2 folhas para forrar o latão. Foi aí que dentro da lata ela me viu. Parei. Tentei ligar a fotografia a outras imagens. Alguma coisa caíra violentamente. Acho que eu me detivera tempo demais e as crianças tinham acordado. Pelo menos, tá? 10 anos pro mais velho. Não, 20 anos pro mais velho. Apresentação, né? Aí, agora a Andréia aparece. Segura aí. Yes! Olá! Bom dia! Ai, nossa, que Olá! Que bom que te casaram! Que gostoso! Bom dia! Também quero. Meu Deus do céu, que coisa boa! Essa é a caixa. Essa é uma das caixas. Olha, moçada, que lindo. Aqui por baixo tem todos os... Ai, quero ver essas. O que é isso, Miriam? Lavoura de café, Miriam? Essa é a lavoura É a família da mãe do Dante, que foi para o Paraná. É a família Pietraroia. Olha, Rua São Carlos. Irmão, esse já descolou, né? Quem é essa na bicicleta? Essa sou eu. Bom, a minha avó veio assim no comecinho do século XX, né? E a coisa dela é que é muito engraçada, não deve ter sido nada engraçado porque era com um bando de crianças. Ela veio porque ela não suportava lá. Eles iam fazer a vida aqui. Em Santos ela chega. E aí ela fica horrorizada. Realmente Santos era muito insalubre, tinha peste e febre amarela e não sei quantas coisas. E ela tanto fez que meu avô volta para a aldeia. E aí, então, quando ela chega lá, ela não suporta. E eles voltam. E que região que era, Miriam? Vieram da onde? Eles vieram de Sucoron. É na Romania, viu? Quer dizer, já passou por várias nacionalidades. E minha avó ficou viúva com 35 anos
e criou os 5 filhos sozinha, sem saber ler nem escrever português. Ela sabia Yiddish, falava só Yiddish e tal. Isso eu acho fantástico, né? O ovo vermelho era de madeira pintada e viera da Rússia. Um corte central permitia que se abrisse e aparecesse um ovo de cor diferente. Este, por sua vez, se abria ao meio. Do meio do menor surgia um outro, de outra cor ainda. Depois outro e mais outro, até chegar a um minúsculo e maciço. Lembro muito bem do ovo, mas não sei mais a ordem das cores dos ovos internos, nem quais os ovos internos que resistiram mais. Foi o que aconteceu com ela. Está viva, mas ausente, velha e arcada. Os olhos gazeados por grossas lentes ladeiam o nariz grosso e caído. Olha sem ver, perdida na surdez. As palavras respondem apenas às perguntas interiores ou antigas. Essa é a imagem externa, mas não a vejo assim quando penso nela. Nem ficou para mim a moça do retrato a lápis, pendurado na parede da última casa. Nesse retrato, os cabelos estavam presos no alto da cabeça por uma trança grossa e suaves olhos claros contemplavam o mundo. Guardo uma imagem intermediária, a mulher madura e alta, a avó enérgica em papéis sépia, de uma folha rasgada do álbum de retratos. Eu não sei o que dá para fazer, precisa estudar muito e pensar bem. Mas que dá para fazer, dá, olha aqui. Ai, que bonito isso. Não, tem umas coisas extraordinárias, viu? Isso, várias vezes nós viajamos. Então, nos navios, era uma festa. Tem coisa de postal, assim. E esse é postal aqui? Todos também. É dessas coisas de você ficar olhando e depois de tirar a alma, né? Então, você não tem outro jeito. Olha, aqui também sou eu. E no Jardim da Luz. Com a franjinha. E olha, e o pessoal punha chapéu para ir ao Jardim da Luz. E vocês iam de quê, Miriam? Vocês iam de carro, de Não, bonde, porque a pé? era ao lado do Jardim. Ah, você morava morava no pertinho. Bom Retiro, né? Onde chamava mesmo ali? Você começou para entrar? No Hotel Piratininga, que era em frente a esse prédio que agora é Júlio Prestes. Ah, que era eu sei. a Sorocabana, que era, né? Tem lá escrito ainda Hotel Piratininga, não tem? Tá? É. Quando eu vim da Bahia, em 1935. Antes de ir para Consolação, logo depois. Bem antes. Logo depois você foi para Consolação, não? Depois eu fui para Teodoro Sampaio 1313, que hoje é uma casa de massagens. E depois é que eles compraram a casa da Rua da Consolação. E essas fotografias são da construção daquele prédio que eu morei. Quer dizer, meu pai construiu um prédio para ele morar embaixo e os outros apartamentos eram alugados para minha mãe, uma espécie de aposentadoria que ele não teria, senão. E aqui era a construção do prédio e a família inteira ia visitar, ia ver como é que estava e tal. E foi ele que nós tivemos de vender porque a gente não tinha o dinheiro necessário para reformar, porque ele já tinha muita idade. Nós fomos para cá, viemos para cá, para Consolação, em 1937, quando eu estava no primeiro ano de ginásio. E ele foi vendido há 10 anos atrás só. Folheou revista distraída, chata, dessas de muita letra, grande e pequena, sem bastante retrato. Coisa pra gente de vista boa. Não dava mais. Boas eram as da moça do terceiro. Só retrato, tudo colorido e grande com explicação embaixo. Era melhor ir andando. Ainda tinha cartas do terceiro e do segundo para entregar. De repente o retrato se ampliou e a reteve. De repente, quem era? Quase um menino. A lembrança vinha chegando para se perder bem perto.
Revia uma porção de faces, conhecia tanta gente. Uns vinham, outros iam, mas quase todos ficavam. Os que visitavam sempre, os que aparecem de vez em quando, os que só entraram uma vez e deixaram marca, os que passavam sem marcar. Quem era mesmo aquele retrato da revista? Este que álbum que é, Miriam? Esse é do teatro. O teatro foi assim, foi o grupo universitário de teatro que o Décio de Almeida Prado criou no tempo da guerra. E era para ter fundos de pesquisa, sabe? Era uma coisa assim, ligada à coisa de ter fundos de pesquisa, mas era um teatro amador ainda. E ele adora teatro, até o fim da vida foi um apaixonado pelo teatro, e ele criou esse grupo que ele tinha sempre muito contato com a Faculdade de Direito e com a filosofia, e ele convidou as pessoas que estavam interessadas em fazer parte. E, olha, eu tenho a impressão que foi a única coisa da vida em que eu tive certeza que eu queria. Porque todas as outras coisas eu nunca tive muita certeza. Eu queria, mas não sabia se era bem. Mas isso eu queria mesmo. E foi realmente uma experiência maravilhosa. Porque ele entendia muito bem de teatro e ele estava um período em que não havia peças nacionais e ele estava incentivando vários escritores a fazerem peças. Tanto que uma das peças que nós fizemos foi feita pelo Carlos Lacerda, e nós montamos a peça, sabe? Essa é Bailarina Solta no Mundo. E isso foi feito com grande entusiasmo e grande paixão, viu? A gente representou não só no Teatro Municipal, que naquele tempo não tinha muitos outros também, né? É por isso. Mas no Teatro Boa Vista, e também a gente representou, às vezes, na casa das pessoas, sabe? Era no tempo da guerra, a gente era convidado, eu sei que do cônsul americano, do cônsul inglês, do clube inglês, a gente fez várias vezes. Olha, aqui foi na casa do Carlos Wright, que era um adido consular americano. E aí, às vezes, tinha um teatro também amador inglês, às vezes a gente fazia junto com eles, uma peça nossa e uma peça deles, sabe? Durante quanto tempo, Miriam? Olha, foi de 44 a 47. Não foi tão pouco assim. Aí você casou ou parou de ir? Antes de eu casar já parou. Aí o programa do O TBC. Aqui, assim, as flores recebidas. Que ótimo. Palcos e circos. Estreia de O Baile dos Ladrões. Essa foi uma peça grande com que nós encenamos no Teatro Brasileiro de Comédia. Era uma peça leve, muito rápida, muito engraçada, e foi muito gostoso de fazer. E eu tive a chance de estar com a Henriette Morrineau, sabe? Uma vez ela me convidou para fazer Eurídice. Mas não chegou a coisa a se concretizar, né? Era uma coisa assim de... Eu acho que o entusiasmo que tinha não só era porque eu gostava mesmo da coisa do teatro, mas era porque não tinha outras coisas em São Paulo nesse tempo. É só depois disso que começam os grandes museus e começam os concertos e várias instituições culturais começam a se desenvolver, sabe? Eu terminei isso em 47, quer dizer, todas essas coisas são da década de 50. Então, nós
do teatro universitário, tínhamos um papel muito importante na cidade, sabe? Com que idade você se casou, Miriam? Com que idade? Eu casei velha. Casei com 28 anos. Não, 28 anos eu tive o Rui. Com 25 anos. Não, mas naquele tempo eu já estava considerada uma pessoa... Uma solteirona, assim, mais ou menos sem remédio. Olha, os retratos de casamento. Nós namoramos muito tempo porque, enfim, ele estava fazendo a escola, né? Aqui é ele na aula. E ele fazia psicologia? Não, ele era filosofia, né? Depois que ele se restringiu. E ele tinha algumas matérias junto comigo. E no caso dele, o que o aproximou de mim foi outra coisa. Quer dizer, um dia nós estávamos tendo aula com o Jorge Gurvitch, que era um velho chatíssimo. E aí então uma amiga minha estava conversando muito, e ela tinha cabelos vermelhos, era muito vistosa, e aí ele achou que ela se chamava Mademoiselle Lifshitz, e ele deu uma bronca assim no meio da aula, uma coisa horrorosa. E eu não percebi que ele estava falando com outra, e fiquei assim na maior vergonha e não sabia onde me meter, e aí foi que chamei a atenção dele. Você vê que nós consideramos o Jorge Gurvitch o nosso padrinho. Essa é a Ruth. Essa é a minha casa em Araraquara e, naturalmente, os gatos já estavam aparecendo. Atualmente estão só na casa da Ruth. Esse é meu neto mais velho. É o Pablo. Você morou quanto tempo em Araraquara, Miriam? 13 anos. Agora, eu me sentia um pouco fora de lugar. Por causa ele era professor e era muito bem quisto. Agora, eu era a mulher do professor e meio colocada assim de banda, né? Isso me aborrecia bastante, sabe? Não foi bem assim. Não foi muito o que eu quisesse. Eu acho que o Dante tinha muita necessidade que eu ficasse com as crianças. A coisa dele era uma obsessão nessa parte. Ele era um pai meio obsessivo. Então, ele não admitia. Para o sossego dele, eu precisava ficar. E não pense que eu achava bom, não. Principalmente, eu tinha ciúme de colegas minhas que estavam trabalhando e tendo a vida delas e vendo como a vida da gente era desmerecida e desqualificada porque você estava em casa. Desqualificada pela família mesmo, porque você não faz nada. Então, você faça isso para mim, faça aquilo para mim. Sabe? Está desocupada. Você não tem nada o que fazer. Olha, foi os 25 anos que eu fiquei em casa, foram os mais trabalhosos da minha vida. Procuro solução para um problema de ordem.
Passei a infância ali ouvi louvores. As gavetas deviam estar em ordem. A roupa e a casa precisavam estar em ordem. Isso queria dizer que as coisas precisavam ser colocadas em seus lugares e que era preciso respeitar uma sequência nas atividades. A ordem incluía uma configuração de espaço e tempo. Era um bem supremo. Muitas batalhas de independência antecederam a percepção de que os lugares das coisas podem ser os mais variados, e quaisquer que sejam, sempre haverá outros igualmente bons ou melhores. Araraquara, 1971. Messia. Em fevereiro mudamos definitivamente para São Paulo. Volto à casa de mamãe, a meu velho endereço de 21 anos atrás. Aos 45 anos, já não tenho entusiasmos nem desesperos. É uma solução para o momento. O Dante tem muito mais o que fazer lá do que aqui. A Ruth precisa se preparar para o curso superior e minha mãe, aos 70 anos, precisa de certo apoio. Hoje, o Rui se forma no ginásio e começará o colégio lá. Enquanto aguardamos o 1972, as razões de festa são poucas. O número de mortos e infelizes parece que aumentou tanto que sufoca todos os gritos de alegria. Não sejamos trágicos. Aqui estamos bem se não espiarmos pela janela, abrirmos o jornal ou atendermos ao telefone. Aprendemos todos os dias a ler o que não se escreve e a calejar todos os recantos da sensibilidade. Não neva na província. Mudou o Natal e mudei eu. Um grande abraço, Miriam. De certa forma, o Dante também me empurrou para ir para a faculdade, para fazer... Porque ele era bastante amigo do Eurípides. E aí o Eurípides estava vendo que aquele centro de apoio era uma coisa que não estava funcionando e sugeriu que eu entrasse lá. Isso foi quase no ano anterior a ele morrer. Eu sempre gostei muito de olhar álbuns e eu verifiquei, foi uma sensação que eu tive, vendo álbuns de famílias de origem muito diferentes, que eram figuras muito parecidas. Havia uma semelhança muito grande entre as fotografias de um álbum e de outro. Não propriamente da fisionomia das pessoas, mas da posição, da maneira com que tiravam retrato e a frequência com que tiravam retrato. E isso que me orientou para fazer uma coleção, exatamente, de retratos de famílias de imigrantes para São Paulo. A fotografia exige muito mais do que, digamos, o texto escrito para a sua revelação, porque você precisa levar em conta tanto o produtor da foto, como as pessoas retratadas, aquilo que as pessoas retratadas gostariam que aparecesse. Quer dizer, elas realmente fazem uma pose
daquilo que elas querem que apareça, né? E aquilo que o fotógrafo também acha que melhora o seu produto. No caso, por exemplo, dos retratos de família, também há outro elemento muito importante, é que a memória da fotografia é diferente da memória do texto escrito. A sua memória é feita através de uma convocação de outras imagens parecidas. No caso, por exemplo, da antropologia visual, na verdade, desde 1950, que a Margaret Mead e o Bateson fizeram aquele trabalho de embale, aí foi um trabalho que me inspirou também muito, na medida em que eles fazem o trabalho de como a criança adquire a sua forma de ser balinesa. Quer dizer, aí eu consegui perceber que a fotografia é principalmente sobre o espaço. E para você obter a dimensão do tempo, você precisa construir esse tempo. Você precisa ter várias fotografias em vários momentos para você obter a dimensão do tempo. A verdade, acabou ficando para mim que o retrato é um instante congelado da memória. Na verdade, a memória é um processo muito dinâmico. Porque aquelas fotografias todas que vocês filmaram, quer dizer, são todas fotografias de minha família e que me trouxeram vários momentos da minha vida que tinham se apagado. Umas coisas assim, uns momentos de emoções que passaram, né? E que voltam com a fotografia. Então precisa pôr, talvez, na linguagem portuguesa das atividades seletivas, que é a coisa mais próxima, que mais implica naquilo. Ele vai fazer uma sequência, tá? Você só pode se educar a si mesmo. Você não pode educar um outro. Agora, na Maria Lacerda, eu tive uma porção de intuições, porque ela apresentou a vida de uma mulher, pensou numa mulher e o que é a vida de uma mulher e as dificuldades que a mulher tem para ser alguém autônoma e capaz de enfrentar a vida de várias maneiras. E eu acho que ela me lembrou muito coisas da minha vida e me fez repensar o que eu tinha passado como assim, mulher casada e com uma porção de restrições à vida acadêmica,
todas essas coisas, que ela me fez voltar a isso. Eu sou feminista, mas pessimista dentro do feminismo, que eu não vejo uma solução, né? Mas eu acho que é um movimento absolutamente indispensável, dada a discriminação que você sempre sofreu, né? Então eu achei que essa minha ida para a fundação foi básica, porque me deu elementos teóricos em que me basear, mas eu sempre achei que as mulheres foram sempre muito injustiçadas, né? Eu acho que muitas coisas eu fiz sem perceber o que eu estava fazendo. Eu fiz assim, digamos, que eu tivesse um programa, como aparece, vários dos professores têm uma trajetória marcada, né? E eu até durante muito tempo eu dizia assim, eu não tenho uma trajetória, eu tenho um zigue-zague. Porque eu fui tentando o que era possível naquela ocasião, né? E realmente eu acho hoje, pensando em mim e em várias pessoas da minha geração, né? Que eu consegui escrever mais coisas e talvez ter mais alunos, ter mais pessoas que tenham lido as minhas coisas do que a maioria delas. Mas não foi uma coisa que eu pretendesse fazer isso. Duas pessoas que se amam criam um fenômeno novo, como dois músicos que se reúnem para fazer música juntos. Amar é uma forma de liberdade que constitui um novo momento histórico e uma nova referência. O primeiro fato não é eu sou, mas estamos no mundo, como tal criamos o mundo. O amor é o fundamento da existência e da liberdade pessoal. Não é apenas uma força necessária ao desenvolvimento positivo através de cada fase da vida para a maturidade autêntica, mas é também a chave para abrir nossa compreensão de diferentes existências pessoais. No caso, o amor também não tem regras, quer dizer, não é fazendo isso, aquilo, não sei, que você vai ter o verdadeiro amor. É nessa criação pessoal de duas pessoas que se amam, né? Como se trata de alinhavos, não é preciso ter um arremate. Vocês não querem a bibliografia, né? Não, obrigada.